Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos dando sequência aqui a alguns vídeos para falar sobre o recurso do cristão. Esses recursos estão muito bem explicados no tópico 58 da nossa apostila Iniciação Espírita e compõem a aula 109 da Escola de Aprendiz do Evangelho. E o que são esses recursos? Esses recursos são ferramentas que foram implantadas ao longo da Escola de Aprendiz do Evangelho. Nós temos ferramentas que foram implantadas no grau de aprendiz, ferramentas que foram implantadas quando passamos para o grau de servidor, enfim, foram ferramentas que auxiliaram, metodizaram, serviram para aferir os nossos esforços no campo da evangelização pela mudança, pela reforma dos nossos hábitos, né? E essas ferramentas, depois que nós concluímos com aproveitamento a Escola de Aprendiz do Evangelho e o curso de médiuns, essas ferramentas se tornam os recursos do cristão. E que, principalmente nos dias como os de hoje, onde uma série de coisas estão acontecendo, nos tirando do normal, né? Uma série de incômodos estão acontecendo para que a gente saia do que todo mundo fala aí, zona de conforto. E o que é que deve entrar em cena? O discípulo de Jesus. E como é que ele se manifesta? Principalmente através da utilização desses recursos, que, por incrível que pareça, não estão sendo usados com a quantidade e a intensidade que precisa. A intensidade da qualidade do nosso sentimento e a quantidade porque eles precisam ser cotidianos, eles precisam ser diários, eles não podem ser eventuais. Ninguém evolui eventualmente. Então, se nós não colocarmos no dia a dia, nós não temos garantia nenhuma de que essas ferramentas, né, esses recursos vão virar hábitos. E se não se tornar hábitos, né, não vão fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Então a garantia que nós temos que estamos mudando é transformar de fato essas ferramentas que foram apresentadas, dispostas e implantadas em recursos do cristão, né? Também esses recursos vão permitir que nós possamos manter acesa a chama do ideal. Em momentos como esse que nós vivemos, em momento especial em todos os sentidos, porque nós estamos passando por um período de transição. Como já falamos em gravação anterior, é um período onde o velho não serve mais, em todos os setores, e o novo nós não sabemos o que é. Então, essa característica nos deixa aí um pouco desorientados. Agora, o discípulo de Jesus não, ele tem uma clara orientação. Nós sabemos que manter a chama, acesa a chama do ideal, é continuar na direção do bem. Não importa as dores, não importa os problemas, não importam as dificuldades, os desafios, a conquista, não importa. O que importa é que nós mantenhamos nesse caminho. Mantenhamos, como diz Emmanuel, a firmeza no ânimo. Ou seja, o Emmanuel o tempo todo recomenda que discípulo de Jesus não pode deixar se abater, precisa manter o ânimo firme, né? Então esses recursos estão aí para manter a gente no caminho, não permitir a fuga desse objetivo maior, que é evoluir, que é a finalidade única da nossa encarnação, né? Edgar Armond, até no começo desse capítulo, ele fala que do cristianismo dos primeiros dias até aquele momento em que ele estava organizando ali a Escola de Aprendiz do Evangelho, final da década de 40, começo da década de 50, os costumes mudaram muito. Isso é indiscutível. E nós podemos acrescentar que da época de Armond, anos 40, anos 50, para hoje, mudaram mais ainda. Mas uma coisa continua a mesma. Uma coisa não mudou. É a carência do ser humano da vivência cristã. O Evangelho ainda continua uma novidade.
Nós precisamos entrar em contato com o Evangelho, não como é feito normalmente, uma peça religiosa, então ele permite a conexão com o alto, ou então, dando até um caráter místico a isso, ou então uma peça condenatória. É muito comum companheiros do nosso próprio movimento dizer, nossa, recebi um enorme puxão de orelha pelo Evangelho de hoje. Não, o Evangelho não é uma peça religiosa, nem tampouco uma peça condenatória. O Evangelho é um manual de conduta. Da mesma forma que temos que instalar ou resolver problemas em equipamentos, nós nos socorremos do manual, a mesma coisa funciona. Nós temos desafios a ser vencidos, o Evangelho nos dá orientação. Nós estamos passando por dificuldades, o Evangelho nos dá orientação. Nós estamos atravessando dias felizes, o Evangelho nos dá orientação. Então o Evangelho é para ser guardado, como o próprio Mestre recomendou. Meus discípulos serão conhecidos por guardarem, as minhas palavras. E guardar onde? Num lugar bem acessível, desentulhado, não escondido. De tal forma que surgiu um evento, surgiu um desafio, nós possamos lançar mão desses recursos. Então, gente, está aí a razão de por que estamos nos ocupando dos recursos do cristão. Nós já falamos do autopasse, que principalmente nós médios precisamos desse recurso diário, porque além de nos limparmos aí dos aglomerados psíquicos, é uma forma de recarregar o físico através dos plexos e o perispírito através dos centros de força. Falamos também das leituras mínimas, pequenas que sejam, do Evangelho, todos os dias, e refletirmos com profundidade, anseio de profundidade. Não ficar só na superfície, não, mergulhar, extrair a riqueza das manifestações evangélicas para que elas tenham um cunho prático. E hoje vamos falar da vibração das 22 horas. Em 2016, eu não me lembro agora qual a edição, mas numa das edições de O Trevo, nós temos lá o editorial falando dos encontros de aliança. E deve ter também no YouTube uma gravação do Eduardo, ou talvez esteja até no nosso site, também falando desses encontros, que são os encontros de aliança. Nós, discípulos de Jesus, precisamos nos encontrar. Uma vez, numa dinâmica que foi feita lá na Regional de Campinas, foi perguntado onde é que está a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. E ao longo dessa dinâmica, fomos conduzidos a nos tocar, a nos abraçar, a nos cumprimentar. E a conclusão foi essa: a Fraternidade dos Discípulos de Jesus não está no plano espiritual, não está numa sede. A Fraternidade dos Discípulos de Jesus está onde estão os seus discípulos. Então, o discípulo de Jesus precisa se encontrar. O nosso modelo, que é um modelo diferenciado, veja que não estou dizendo melhor que ninguém, mas é um modelo diferenciado. Para fazer o que nós temos que fazer, nós precisamos nos encontrar. Mas, nos dias de hoje, a gente está aí confinado, está recluso, temos que usar a criatividade para esses encontros acontecerem. E esses encontros podem ser muito bem feitos, precisam ser muito bem feitos pela utilização dos recursos do cristão. Então vamos comentar. A gente tem aí os encontros anuais que são feitos através da RGA, encontro geral. Para ser geral, nós precisamos participar dele. Nós temos os encontros mensais, hoje por uma questão de organização, bimestrais, que são as páginas dos trevos. Nós nos encontramos nas páginas do trevo. Tem também os encontros semanais, que são as vibrações coletivas das 19h30. E nós temos os encontros diários, que são as vibrações das 22 horas. Então vejam, nós temos como nos encontrar assim. Esses encontros fortalecem o discípulo de Jesus. Esses encontros mantêm aceso a chama do ideal e elevam o nosso ânimo. E então a gente pode usar as redes sociais, podemos usar vários recursos para nos encontrar e às 22 horas nos consagrar a essa tarefa.
Como fazer esse encontro está muito bem detalhado no material que nós temos. Mas eu queria lembrar algo que para mim foi muito importante. Nós entramos nos integramos ao Ideal de Aliança no finalzinho dos anos 80. E no primeiro encontro que nós participamos em 81, nós recebemos este livro, Mensagem e Instruções. Foi uma tiragem mínima de 2.000 volumes, que foram distribuídos a aprendizes, servidores e discípulos de Jesus. E na mensagem 48, ele foi reeditado, com outros títulos aí, aglomerado em outros livros, mas na mensagem 48, para quem como eu ainda tem essa edição antiga, nós temos ali o Armon falando a uma reunião da Fraternidade dos Discípulos de Jesus em julho de 79. Então Armon fala da importância de nos unirmos e ele diz algo interessante, lembrando afirmativas do Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz: cada um de nós deve ser um arauto autorizado do Divino Mestre Jesus, um testemunho vivo e um prolongamento do amor e da luz de Jesus que revigora todos nós diariamente nas nossas reuniões das 22 horas, que o próprio Dr. Bezerra de Menezes chamou de vibração pelo bem universal. Então veja aí que nós queremos destacar a importância. E esta mensagem, a 48, ela nos fala o quê? Ela dá detalhes. Pela primeira vez nós entramos em contato com a narrativa de Bezerra de Menezes a Armon, que foi feita em 1958, de como é a casa de Bezerra no espaço, explicando detalhadamente a sede das fraternidades, o que acontece em cada um dos pavimentos, e nós vamos ver que ligar-se com a casa de Bezerra de Menezes do espaço, além de efetuarmos prazerosamente uma tarefa que é vibrar pelo bem universal, nós nos recarregamos, porque entramos em contato com lugares onde está lá a nossa ficha de discípulo de Jesus, onde periodicamente vamos lá de próprio punho fazer anotações das nossas conquistas, dos nossos desafios. Então é muito importante, além da prestação desse serviço, que é a vibração cotidiana, todos os dias, às 22 horas, é um enorme benefício para nós, que não pode ser dispensado nos dias tumultuados que vivemos hoje. Muito obrigado e aguardemos aí o próximo vídeo.